dele, por ele, para ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é dada e tributada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Salatiel, da pastora Ju, que Deus abençoe as nossas vidas de maneira gloriosa e poderosa. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor e estar reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Gratidão por todo o carinho, que Deus abençoe cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Pastor Diego, que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família, em nome de Jesus, que amo de coração, que sempre são canal de bênção de Deus para estarmos aqui. Que Deus continue ministrando sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. A esta casa de oração, que já tenho também como minha casa de oração, glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos de uma maneira gloriosa e poderosa. É uma alegria estar aqui juntamente com vocês mais uma vez para compartilhar mais uma porção da palavra da notícia, da qual é designado sobre nós aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a primeira igreja que eu estou acompanhada do meu esposo. Ele é moreno, mas eu não fico com vergonha. Glórias a Deus. Quando a gente era namorados e noivo, era muito raro a gente andar, né? Ele me acompanhava. Ele ficava mais na sede com a minha família, mas agora ele estará me acompanhando nas agendas espaciais todas possíveis em nome de Jesus Cristo. Mas hoje é a primeira, né? Nos casamos, fez terça-feira, uma semana que nós nos casamos, para a glória do Senhor Jesus, e aqui estamos para fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não conhece, meu esposo se chama Felipe, levante a mão. Ele é tímido, mas é uma bênção da qual o Eterno nos preparou. E eu quero dizer para você, jovem, ou para você, irmã, acredite, se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou para mim assim, pastor Salatiel, pastor Gil, pastor Diego, eu vou trazer o improvável e colocar no seu lado. E vou preparar tudo para vocês. Desde a festa até a casa onde vocês vão morar. Só que quando a gente está vivendo, a gente não acredita, né? A gente escuta a promessa, mas a gente acaba duvidando. Embora nós pregamos a palavra e sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas quando estamos vivenciando, não acreditamos. Mas Deus cumpriu o detalhe por detalhe. Então, quando Deus fala que vai visitar a sua área sentimental, Ele vai visitar a sua área sentimental. Quando Ele fala que vai preparar a tua casa, Ele pode receber, porque a casa já é sua. Quando Ele disse que vai preparar o teu esposo, tua esposa, pode acreditar que já está pronto para ser enviado e designado sobre a tua vida. Porque o nosso Deus, Ele faz. Amém, igreja? Glórias a Deus. Ruth, capítulo de número 2, verso de número 2. O texto sagrado declara: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Repita após mim: apanharei espigas. Amém. Atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou. Repita após mim: Foi, pois, e chegou. Olha para alguém que está do seu lado e declara: Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Verso de número 8. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Verso de número 14. E sendo já hora de comer,
Disse-lhe Boaz: chega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, se fartou, e ainda lhe sobrou. Amém? Repita após mim: comeu, fartou e sobrou. Olha para alguém que está do seu lado e declara: você vai comer, vai fartar e ainda vai sobrar, se diz o Senhor. Só quem crê se aceite glorificando o Senhor. Para nós a história de uma família israelita no período denominado como período dos juízes. Uma família israelita que viveu ou teve a parte da sua história descrita no território de Belém e também nos territórios de Moabe. Nós veremos que através do amor altruísta, Deus escolhera uma mulher moabita, da qual não havia pela sociedade uma designação de algo superior, pelo contrário, mas sim de algo inferior. Aleluia! Mas Deus a escolhera para ser a bisavó de Davi e ter o seu nome escrito na genealogia de Cristo. Tudo isso pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus sobre a vida da humanidade. O livro de Ruth, ele vai mostrar para nós um período muito caótico, um período de grande declínio espiritual, um tempo este marcado por uma apostasia e esfriamento muito grande, período esse da qual o povo de Israel vivia de maneira núbia, uma hora adorava Deus e outra hora não adorava a Deus, um período este nós veremos o seu desenvolver de uma forma repetitiva ou considerada como ciclo vicioso, que é colocado no livro anterior que antecede o livro de Ruth, que é chamado de o livro dos juízes. Livro este que vai mostrar essa decadência, esse afastamento da qual o povo tivera diante da presença do Senhor. É quando Deus, como uma forma de juízo, como uma vara da correção das suas mãos, Ele vem sobre o seu povo, designando para que as nações vizinhas oprimissem a Israel. E aqui é um detalhe muito importante a ser frisado para nós. Não era Israel que perdia a batalha, também não eram as nações vizinhas que ganhavam as batalhas, mas era Deus que entregava o seu povo nas mãos dos inimigos, para que o povo voltasse ao arrependimento e reconhecesse que Ele era Deus único e somente Ele deveria ser adorado. É diante desse cenário, quando a nação de Israel estava sob a opressão das nações vizinhas, eles se lembravam de quem era Deus e clamavam a misericórdia do Senhor. E coisa boa é quando clamamos a misericórdia de Deus. Porque em todo o contexto de Juízes, quando eu vejo que quando eles clamavam a Deus, Deus intervinha com a sua mão e libertava o povo. Isto é, a resposta não estava sobre outra coisa a não ser a clamar e a pedir a misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui, é Deus já nos dando uma chave para nós nesta quinta-feira de culto de louvor e adoração. Quer receber livramento? Comece a me clamar. Quer receber a resposta? Comece a clamar. Quer receber algo novo? Comece a me aclamar. Jeremias capítulo 33, verso de número 3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes
Ele vai sair da terra de Belém e vai para a terra de Moabe. Eu entendo a preocupação de Elimeleque como pai, como marido, porque ele está vendo o celeiro está se esvaziando. Existe um cuidado sobre a responsabilidade dele sobre a sua casa. Mas o que eu não entendo da atitude deste homem é quando este homem ele sai de um ambiente e vai para outro e não pede a direção de Deus. Aleluia. E eu quero que você entenda isso. Eu não prego aqui, mas você entenda isso. Nos 4 capítulos eu não vejo ninguém morrendo em Belém, mas eu vejo pessoas morrendo em Moabe. Belém não tem fartura de pão. Moabe existe mesa posta e mesa farta. Em Belém não tem mesa posta e nem mesa farta, mas tem a presença de Deus. Moabe, a mesa está cheia, o campo está florescendo, mas Deus não há. O que adianta eu estar num lugar que aparentemente floresce, mas não tem Deus? O que adianta eu estar em uma mesa farta que aparentemente vai trazer uma substância, mas não traz a saciedade que eu necessito? É Deus trazendo para nós hoje aqui o lugar aonde você está não te mata, mas o lugar aonde você está produzindo um nível elevado para a tua história, para chegar aonde que eu quero que você chegue. Eu preciso liberar aqui esta noite de quinta-feira. É Deus dizendo: fica onde a minha presença está. Permaneça onde a minha presença encontra. É Deus liberando sobre mim e sobre você. A mesa está vazia, mas ainda não faltou a farinha e ainda tem azeite. Alguém pegou porque eu estou vendo? Alguém pegou porque eu estou vendo mão levantada? É Deus dizendo: o ambiente que eu te coloco é para mostrar que eu sou Deus na provisão do dia da escassez. O ambiente que eu te coloco é para revelar o meu poder no dia que está faltando pão na mesa. Mas é Deus dizendo: não morrerá de fome, não passará fome, porque Deus dizendo: a farinha na panela, ela não se acabará, e o azeite na botija, ela vai se multiplicar. É Deus profetizando para nós hoje aqui: vai ter fartura no meio da crise. Belém está com crise, mas ninguém morre. Moabe tem fartura e tem alguém que morre. Entenda isso. Não adianta querer mudar de ambiente se não estará vivo para desfrutar da mesa. É Deus dizendo: não tome atitudes precipitadas, porque atitudes precipitadas terão consequências dolorosas. E isso é tão verdade que não é somente Elimeleque que morre, mas também seus filhos, Malom e Quilion, também vêm a falecer. O texto vai dizer, capítulo de número 1, se você entender isso, nós estamos 2. O capítulo de número 1 é marcado por morte, é marcado por mãos vazias.
Deus é para quem ficou e sobreviveu. Mas quando aqui a glória dessa, a glória do Senhor.
E quando é que acontece
levanta. Isso é a hora do almoço. Ela vai voltar ao trabalho junto com as moças. Só que mais uma vez, qual é a ordem do dono da fazenda? Olha para os segadores. Apanha espigas. O que é apanhar, Ariana? Arrancar. Arranca as espigas. Detalhe. Punhados. Arranca, deixai cair. Quem vai ter o trabalho de arrancar não é ela, é o segador. Deixai cair. Não a impeça de pé. Qual que é o trabalho dela, Ariane? Pegar e colocar no cesto. Qual é o trabalho? Pegar e colocar no cesto. Qual é o trabalho? Pegar e colocar no cesto. Por que isso? Porque era o dono da fazenda dizendo para ela: eu sei que aquele que leva a minha palavra, gemendo e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus. A história dela não começa no capítulo 2, a história dela começa no capítulo 1. É Deus dizendo que ninguém viu eu, o que ninguém soube está guardado no meu memória. Por isso que o tempo agora é só pegar e colocar no. Você já semeou, você já plantou. É Deus dizendo: foste fiel no pouco, então no muito eu vos colocarei. Assim diz o Senhor. Como é que ela acaba o dia, Ariane? O texto vai dizer: com uma efa de farinha. Repita após mim: efa de farinha, que dá de 22 a 24 litros. Irmãos, isso era o que um trabalhador, segador fazia. Com experiência. Com experiência. Eu estou vendo uma mulher que, quando Deus decidiu honra a vida dela em 360 graus, antes do meio-dia ela já tem carteira assinada. Na hora do almoço está com o dono da fazenda. E no final da tarde vai embora com o cesto cheio. Alguém entendeu o que Deus está dizendo? É Deus dizendo para mim e para você aqui: prepare-se o que você vai viver neste novo tempo. Vai ser tão grande porque será aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram. O que não chegou ao seu coração, mas é tudo aquilo que eu projetei e preparei sobre a tua vida. Eu vou liberar. É Deus dizendo: prepara o seu cesto. Deus, até quando o meu cesto ficará vazio? É Deus dizendo: acabou o cesto vazio, agora é tempo de cesto cheio. É Deus dizendo: prepara as amaciadeiras, porque vai ser tão grande o que sentirá sobre os teus braços, que será um peso
viverei